Mas aí o Flávio também tem uma explicação maravilhosa para isso, né? Vamos lá. Exatamente, Reinaldo. O Flávio Bolsonaro, ele tentou se justificar depois de ter mentido sobre a relação dele com o Daniel Vorcaro. Ontem, na última quarta, né, o Flávio negou que o banqueiro tinha enviado dinheiro para o filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro, mas aí saiu a matéria do Intercept, publicou a matéria com os diálogos com o Vorcaro, e ele teve que admitir que o dono do Master transferiu dinheiro, sim, para bancar o longa-metragem. E para comentar essa mudança no discurso, o Flávio disse ontem para a Globo News que havia uma cláusula de confidencialidade no contrato do filme. Ele disse o seguinte, ó, quando eu nego, na verdade, que eu conhecia, que eu tinha contato com ele, o Vorcaro, é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. Minha relação com ele era exclusivamente para o filme. Se eu falo assim, não, eu não tenho, eu conheço o Vorcaro, a pergunta seguinte seria qual ia ser? Qual era a relação com ele? Eu ia ter que falar do filme, foi só por isso que eu me eximi. Foi isso que o Flávio Bolsonaro falou. Ah! Chega a ser engraçado de tão parvo, né? Então, olha, eu vou me eximir porque, não, vou falar qual a relação, mas qual é o problema? Qual a relação? Ah, não, é porque eu não queria quebrar a expectativa sobre o filme. E aí ele fala que quando ele conversou com o Vorcaro em dezembro de 24, a primeira vez, o banco ainda não era investigado, né? E até citou o exemplo, a Globo, o Luciano Huck teve financiamento do Eubank, que era do grupo, poderia ter falado do seminário que o Valor fez com o Vorcaro, enfim. E, de fato, quem pega anúncio, quem faz contrato de publicidade, evidentemente, não responde por lambança do banco. Nisso ele tem razão, né? Assim como financiar filme por si não é uma ação criminosa. Mas, peraí, quando ele manda aquele áudio patético para o Vorcaro, né? Ali todo choramingando, todo choroso, ai que vida difícil, tal, não sei o quê, papapá. Ele mandou no dia 8 de setembro. Fazia 5 dias que o Banco Central tinha vetado a compra do Master pelo BRB. Como é que é? Ele não sabia do que estava em curso? Ah, sabia. Sabia. E quando manda a mensagem ali, brother, tamo junto, tal, não sei o quê, com a gente não é meia amizade, não, é pra valer, foi um dia antes do Vorcaro ser preso. Né? Então, e 2 dias antes da liquidação do banco? Como não sabia? Né? Aliás, não sei se você ouviu uma musiquinha que circula nas redes, aquele texto, aquele áudio que o Flávio mandou, virou uma musiquinha. Que eu não sei se é feito com IA ou não, mas o fato é que ela ficou muito divertida, porque mesmo não tendo rima, né, conseguiram achar o ritmo adequado. A gente tem a musiquinha aí, vamos colocar a musiquinha um pouco para ilustrar, para tornar essa vida mais divertida, né? Põe a música aí, gente, vamos lá. Irmão, eu preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. A gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, eu fico sem graça de ficar te cobrando, Daniel. Imagina a gente dando calote no Ginca Diesel. Não ia ser legal. Os caras renomadíssimos no cinema americano mundial.
porque eu já tenho muita conta pra pagar esse mês e o mês seguinte também. Porque senão a gente perde contrato, perde ator, perde equipe, perde diretor, perde tudo, Daniel. Vorcar, um abraço do Flávio Bolsonaro. É isso, né? Olha, quero confessar pra você que foi difícil agora. Foi difícil agora, tive que limpar as lágrimas. Enfim, lágrimas de rir, né? Porque, de fato, ficou muito bem feito. Não, ficou, né, cara? Ficou muito bem feito. E é uma coisa que emociona, né? Emociona, porque a música conseguiu emprestar ali aquela inflexão aflita, né? E você sabe que sem um pouco de aflição também não há arte, né? A arte não pode viver apenas da exaltação, do gozo, né? Tem que ter essa coisa aflita, meio desesperada. Olha, rapaz, é claro que a situação para eles está muito difícil, né? E se discute abertamente a manutenção ou não da candidatura do Flávio. Vamos lá, nós já vimos no passado coisas graves sobre o bolsonarismo, a candidatura do Bolsonaro, inclusive quando disputou, quando ganhou em 2018, e ele conseguiu se recuperar, né? Existe ali um núcleo duro do eleitorado bolsonarista que, se aparecer um Bolsonaro ou qualquer um deles dando um peteleco na orelha de uma criança e tomando o picolé da criança, ou o pirulito, vai falar assim: eu sou Bolsonaro ainda assim, não me interessa, não quero saber, né? Mas eu insisto, das outras vezes eram questões que de algum modo diziam respeito à guerra de valores, né? Mesmo quando apareceram suspeitas sobre patrimônio, eles conseguiram enrolar ali. Não, é que, enfim, todo mundo é muito talentoso em não sei o que, a fábrica de chocolate e não sei o que lá, né? A fábrica na loja, né? Mas lembra que quando apareceu o negócio da rachadinha, logo no começo do mandato, eles se desesperaram um pouco, né? Dessa vez eu acho que a coisa pode ser um pouco diferente, porque eu insisto, eles ajudaram a criar o monstro master. Porque o monstro master, ele é feito de, certamente, coisas graves, tanto é que tem uma delação, vamos ver o que vem na delação, mas também tem muita coisa que era operação legal e que acabou entrando no bololô da ilegalidade, tá junto, não quero saber e tal. Eles ajudaram a criar esse clima. A hora que tem isso, nesse valor, com essa grana, sem ter evidência, até agora pelo menos, né, de que o dinheiro foi usado no filme, porque, insisto, a produtora diz que não, né? O Mário Frias chegou a dizer que não. Depois, ontem, ele mudou de versão, porque você sabe que o Mário Frias, né, eu até brinquei ontem na rádio, toda era tem o seu grande ator, né? O Mário Frias é o grande ator dessa era. Aí ele mudou, ele disse: não, foi só uma diferença ali de contabilidade. Agora, o fato é que se conversa de trocar eventualmente a candidatura, então tem já gente entusiasmada com a possibilidade de, quem sabe, uma chapa Tereza Cristina com Michele, né? A gente tem essa coisa, essa especulação no Metrópolis, a gente noticia isso, né? Acho um pouco difícil, porque a gente tem de lembrar o que disse Eduardo Bolsonaro no podcast Market Makers, né? Em 2025, né? Mesmo para perder, tem de ser um Bolsonaro legítimo. É bom saber. Reinaldo, a gente segue nesse assunto porque um dia depois da divulgação das conversas entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, o Lula afirmou que a verdade tarda, mas não falha.
Ele deu a declaração ontem, durante um evento sobre o programa Minha Casa Minha Vida. E em outra agenda, também lá na Bahia, o Lula evitou falar diretamente sobre o caso e afirmou que isso é coisa ilícita. Vamos assistir. Eu não vou comentar o caso de polícia, não é meu. Eu não sou policial, eu não sou procurador-geral. O caso dele é de polícia. Você precisa ter algum delegado aqui? Não tem. Então vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como é que vai ser tratado o caso dele. O meu caso é tratado do povo brasileiro, é tratado da Petrobras, tratado do emprego. É isso. Um beijo no coração para vocês e um beijo a Petrobras e parabéns pela patente. Quer dizer, não vou falar, falou, né? De algum modo falou. É um caso da polícia, não é meu. Evidentemente, a gente já sabe que a campanha eleitoral vai passar por aí também, né? Vai ter uma disputa pela versão, né? Quem é que vai, o caso Master afinal está no colo de quem? Evidentemente, pelas personagens envolvidas até agora, a proximidade maior é com o Centrão, com a família Bolsonaro, agora, porque o volume de dinheiro é formidável. Há pessoas de esquerda também, bom, a gente já sabe, havia um certo ecumenismo ali, né? Mas, né, me parece que o eixo se desloca, sem dúvida nenhuma, para a direita, e insisto, foi um caso que eles ajudaram a criar também, do ponto de vista da opinião pública, né? E aí estão com essa pataquada, queremos CPI, a CPI é a única coisa que resolve. Mentira, não querem CPI, porque a CPI também pegaria aliados, do mesmo jeito, mas eles precisam falar alguma coisa. Porque assim não houver CPI é porque os inimigos não quiseram, nós queremos. Para ir lá produzir discursos, tal, difícil que aconteça, né? Mas é o que restou, né, cara? Olha, Reinaldo, ainda falando sobre o filme Dark Horse, porque o ministro Flávio Dino, ele decidiu abrir um processo para investigar direcionamentos de emendas parlamentares para projetos culturais, incluindo o filme sobre o Jair Bolsonaro. Segundo essa decisão, a apuração deverá ser sigilosa. A deputada Tabata Amaral enviou no começo do ano uma denúncia relacionada ao tema para o STF. A Tabata aponta na ação que o deputado Mário Frias destinou pelo menos 2 milhões de reais para a ONG Academia Nacional de Cultura, que é presidida pela empresária Carina Ferreira da Gama. A Carina também está à frente de outras entidades e outras empresas, como o Instituto Conhecer Brasil e a Go Up Entertainment, que é responsável por produzir o filme sobre o Bolsonaro. A denúncia apresentada por Tabata Amaral também foi motivada por uma reportagem de dezembro de 2025 do site da Intercept Brasil. Olha, o STF está tentando intimar o Mário Frias, até agora não conseguiu, né? Esse instituto presidido pela Carina, que também é a dona da produtora, tem um contrato multimilionário com a Prefeitura de São Paulo para a instalação de pontos de Wi-Fi, um contrato de 128 milhões, e foi concorrente único, não teve concorrência, né? E há alguma especulação sobre, como direi, o preço de cada ponto do Wi-Fi, que parece que está um pouco acima daquilo que se imagina, daquilo que seria razoável, né? Então, sim, vai ter de ser investigado. Me parece que a emenda... E é engraçado que o Mário Frias, ele é um deles, e o Flávio falou isso também, e disse isso ontem na Globo News, e disse na nota, e disse em todo lugar, que não temos dinheiro da Lei Rouanet, não temos dinheiro da Lei Rouanet. Eles demonizaram a Lei Rouanet, sendo que a Lei Rouanet tem critérios públicos. A Lei Rouanet tem critérios públicos, pensa, tem um grupo que decide. Quer dizer que essa gente acha que ter Lei Rouanet é uma coisa muito grave, né? E obviamente não é. Agora, emenda parlamentar, cara, a emenda parlamentar pode, né? Emenda parlamentar é bacana, né? É o fim da picada, né, bicho? É inaceitável.
E aí, enfim, resta o quê? Investigar, ou alguém vai falar, o Supremo se metendo de novo, estamos sendo perseguidos e tal. Obviamente não.